Então vamos dar continuidade aqui ao o segundo capítulo de eletromagnetismo, que é campo magnético gerado por correntes elétricas. Nós já vimos o campo magnético gerado por correntes elétricas num condutor retilíneo, né? Então hoje a gente vai ver num condutor circular, tá? Então vamos falar sobre isso. Então vamos fazer aqui uma comparação entre o campo magnético gerado por uma corrente que passa por um condutor retilíneo e o campo magnético gerado por uma corrente que passa por um condutor circular, tá? Nós já vimos que as linhas de indução do campo magnético gerado por uma corrente, tá? Que passa por um condutor retilíneo, elas são circunferências concêntricas, não é? Com o condutor. E vimos que o sentido dessas linhas de indução é dado pela regra da mão direita, né? Então nós temos aqui a regra da mão direita, que diz: segure o condutor imaginariamente com a mão direita. O dedo polegar vai indicar o sentido, né, da corrente. Os 4 dedos restantes indicarão o sentido das linhas de indução. Então eu tenho aqui o sentido do campo, né? Os 4 dedos dão o sentido do campo, o sentido das linhas de indução. Então nós temos aqui uma linha de indução do campo magnético gerado por essa corrente, tá? A gente sabe que utilizando aqui a regra da mão direita, polegar orientado para cima, os 4 dedos restantes vão me dar o sentido da linha de indução, que aqui no caso seria o sentido, né, anti-horário. Nesse ponto, ou num ponto qualquer dessa linha de indução, né, o campo magnético ele tem a direção da reta tangente, né? Tá aqui, ó. E a mesma orientação da linha de indução. Então perceba que o campo magnético, ó, ele tem uma direção que é perpendicular, né, ao condutor. A direção do campo é perpendicular à direção do condutor, tá? Por onde está passando a corrente elétrica. A mesma coisa vai acontecer no condutor circular. O que importa no condutor circular é o campo magnético que a corrente gera no centro do condutor, tá? Então, aqui no caso, no centro do condutor, o campo magnético vai ter essa direção, que é perpendicular, não é, ao condutor. Só que o sentido desse campo magnético, que também é dado pela regra da mão direita, né, vai depender do sentido da corrente. Então, a corrente aqui no condutor circular, ela pode ter o sentido horário ou o sentido anti-horário, tá? Então, vamos admitir aqui as duas possibilidades. Primeiro, tá? Vamos admitir aqui o sentido da corrente como sendo sentido horário. Ora, o sentido da corrente é dado pelo dedo polegar. Então eu vou dispor aqui o dedo polegar, né, coincidindo com o sentido da corrente. Os 4 dedos restantes, né, vai indicar o sentido do campo magnético. Então, se você colocar os 4 dedos restantes aí, ó, no centro do condutor, você vai ver que ele vai estar orientado para cima, né? Então, o campo magnético aqui, ó, no centro desse condutor, né? O sentido dele é dado pelos 4 dedos. Então, o sentido da corrente aí está para cima. Se eu admitir que a corrente aqui tem um sentido ou seja, tem um sentido horário, eu vou colocar aqui o dedo polegar coincidindo com o sentido da corrente. Os 4 dedos restantes, não é? Eu vou colocar ali no centro da espira circular. Então, eu percebo que esses 4 dedos, eles estão orientados para baixo. Então, aqui, perceba que no condutor circular, o campo magnético ou ele vai estar no centro, né? Porque o que importa é calcular o campo magnético no centro do condutor, tá? Então, no centro do condutor, ou o campo magnético vai estar orientado para cima, ou ele vai estar orientado para baixo.
E assim como o campo magnético gerado por uma corrente num condutor retilíneo, né? Assim como nesse campo, o campo magnético gerado por uma corrente que passa por um condutor circular, ele também é diretamente proporcional à intensidade de corrente e é inversamente proporcional à distância, né? A distância aqui seria a distância entre o centro e o condutor. Perceba que essa distância, né, ao centro do condutor, tá, é o próprio raio, né, desse condutor circular que a gente também chama de espira circular. Então vejamos aqui um exemplo. A figura abaixo mostra duas espiras circulares concêntricas, com o mesmo centro, né, 2 e 1 de raios R e 3R, respectivamente. Qual deve ser o sentido e a intensidade corrente na espira 1, para que o campo magnético resultante no centro das espiras seja nulo? Considere que a corrente que passa pela espira 2, a corrente 2, tem uma intensidade igual a 10 amperes. Então, utilizando aqui a regra da mão direita, eu vou colocar aqui o dedo polegar coincidindo com o sentido da corrente 2, os 4 dedos restantes, né, que devem estar orientados para baixo, vai determinar o sentido do campo que essa corrente vai gerar no centro, tá? Então eu já sei que o campo B2 está para baixo. Ora, mas como eu quero que o campo magnético resultante no centro das espiras seja nulo, né? Então a corrente 1, ela deve gerar aqui um campo no centro da espira, orientado para cima. E se a corrente 1 vai gerar ali um campo orientado para cima, ela deve ter o sentido, né, anti-horário, tá? Além disso, como o campo magnético resultante ali deve ser zero, né? Esses dois vetores devem ter sentidos opostos, mas além disso, o módulo de B1 tem que ser exatamente igual ao módulo de B2. B1 vai ser KI1 sobre, né, qual é o raio da espira 1? 3R, né? E B2 KI2 sobre o raio da espira 2, que é igual a R, tá? Então eu vou cortar K por K e vou cortar R por R, né? Em toda proporção, produto dos meios é igual a produto dos extremos. Então isso vai me dar que I1 é igual a 3 e 2. Ora, como I2 é igual a 10, I1 é 3 vezes 10. Ou seja, a corrente 1, né, vai ser igual a 30 amperes. Então essa a condição para que o campo magnético resultante nesse centro comum dessas duas esferas seja nulo, é que a corrente I1 tenha um sentido anti-horário e que a sua intensidade seja igual a 10 amperes, a 30 amperes, quero dizer, tá? Desenhe o vetor campo magnético e o sentido da corrente em relação aos observadores imaginários 1 e 2, tá? É como se eu tivesse esse observador imaginário, né? Ele vai enxergar, é como se ele enxergasse esse condutor num plano que fosse, por exemplo, a folha do caderno, né? Ou a tela do computador, né? Ou a própria lousa, né? Própria lousa, tá? Onde se encontra, onde eu vou desenhar ali o condutor circular. Perceba que esse observador 1, ele vai enxergar isso aqui no plano, por exemplo, da página, né? Então, esse observador 1, ele vai enxergar um condutor circular, né? Tá? O sentido da corrente. Ora, o sentido da corrente para ele é o sentido, né, horário, né? É como está mostrando na figura, tá? Esse observador vai enxergar esse campo magnético entrando perpendicularmente nesse plano.
E quando a gente quer desenhar um vetor entrando, né, perpendicularmente no plano, a gente já sabe. A gente representa esse vetor por um X, né? Então aqui está o vetor campo magnético, né, em relação a esse observador. Né? É como se ele estivesse vendo um X. Esse X representa o campo magnético entrando, né, naquela espira. Bem, esse observador vê a espira 2 também com a forma de uma circunferência e vê a corrente no sentido anti-horário. Né? Perceba que, utilizando a regra da mão direita, o campo magnético aqui está saindo. E para representar um campo magnético saindo, eu devo representá-lo por um ponto, né? Então, essa aí são é como se o que esse observador estivesse vendo aí nesse plano da página, tá? Você perceba que o que o observador 2 enxerga é exatamente o contrário do que o observador 1 enxerga, né? O observador 2, ele vai enxergar, ó, na espira de baixo, no condutor de baixo, né? Obviamente com uma forma circular, mas ele vai enxergar o campo magnético ali entrando, né? Na superfície da esfera, do condutor circular, né? E no condutor 1, né, ele vai enxergar o campo magnético saindo. Então, se ele vai enxergar o campo magnético saindo, eu devo representar esse campo por um ponto, né? E obviamente que o sentido da corrente aqui, né, vai ser o sentido horário, né, no condutor de baixo e no condutor de cima o sentido anti-horário, tá? Então, quando um observador, ele olha para uma espira por uma face, ele vê o campo e a corrente com uma determinada orientação. Quando ele olha para outra face, ele vê o campo e a corrente com uma orientação contrária. É como se ele tivesse, né, olhando a outra face por um espelho plano, por exemplo. Ou se não, se você desenhar essa primeira situação num caderno, numa folha de caderno, né, se você olhar para o outro lado, você vê o que o outro observador vai enxergar. Né? É como se você estivesse olhando para um lado, você vê o que o observador não está vendo. Né? Se você vira a página, você vê o que o observador vê, né? O que o observador 2 vai enxergar. Tá? Observa aqui essa questão. Ó. Um condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido pela corrente I igual a 62,8 amperes. Qual deverá ser o valor da corrente I, tá? Na espira circular de raio R, a fim de que seja nulo o campo de indução magnética resultante no centro da mesma, tá? Então, a gente já fez isso aqui, né? Eu tenho aqui duas correntes, uma passando por um condutor retilíneo, que tem uma intensidade de 62,2, né, 62,8 amperes, e eu quero saber, né, a corrente que vai passar pelo condutor circular para que o campo resultante ali, no centro dessa espira, seja zero. Então, a gente já sabe, essas duas correntes, elas devem gerar um campo magnético, cada uma ali, com sentidos opostos e com o mesmo módulo, né? Então, a corrente, o campo gerado pelo condutor 1 tem que ter o mesmo módulo do campo gerado pelo condutor 2. Então, como esse campo, né, é diretamente proporcional à corrente, inversamente proporcional à distância, eu vou escrever B1 como sendo K1 e 1 sobre D1. E B2 eu vou escrever como sendo K2 e 2 sobre D2.
Você percebe que eu coloquei K1 e K2, porque a gente já viu, pessoal, que essa constante de proporcionalidade, ela, além de depender do meio em que os condutores se encontram, elas dependem também do formato do condutor, né? Eu tenho dois condutores aqui, um com formato, né, retilíneo, e o outro com formato circular. Então as constantes não são iguais, né? Elas se encontram no mesmo meio, né? Mas esses condutores têm formas diferentes. Então essas constantes não são iguais. Então vamos falar sobre essas constantes de proporcionalidade aqui, ó. Essa constante de proporcionalidade, ela vale μ sobre 2π. μ é essa letra grega, né? Que a gente também representa, estão lembrados? Coeficiente de atrito, né? μ sobre 2π, quando o condutor for retilíneo, tá? E quando o condutor for circular, a gente vai representar por μ sobre 2, tá? Então, como é que fica? Sim, mas quem é esse μ, né? Na verdade, esse μ é uma característica do meio, uma característica, né, magnética do meio, que a gente chama de permeabilidade magnética do meio, tá? Quando o meio é o vácuo, então essa permeabilidade magnética do meio, ela vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, né? Ou seja, unidades do sistema internacional, tá? O campo magnético aí tem que ser dado em Tesla, a distância em metro e a intensidade de corrente em ampere. Então, como é que fica a forma para o condutor retilíneo? Fica KI sobre D. Só que no lugar de K eu vou colocar quanto? μ sobre 2π. Então, para o condutor retilíneo, o campo magnético vai ser μi sobre 2πd, né? E para o condutor circular, no lugar de K, eu coloco apenas μ sobre 2, tá? Então, para o condutor circular, o campo magnético vai ser a permeabilidade magnética do meio sobre 2 vezes a distância, ok? Então, sabendo disso, a gente pode resolver a questão, ó. Eu tenho aqui o condutor retilíneo, tá? Eu já sei que esse condutor retilíneo, pela regra da mão direita, né? Ele vai gerar essa corrente, na verdade, né? Está passando por ele. Vai gerar aqui embaixo um campo entrando e em cima um campo saindo. Então essa corrente vai gerar ali no centro, não é? A corrente está passando pelo condutor 1, condutor retilíneo, vai passar aqui pelo centro, ou seja, essa corrente vai gerar ali no centro um campo magnético entrando, né? Tá? E como eu quero que o campo resultante ali seja nulo, a corrente que está passando pelo condutor circular tem que gerar um campo saindo, tá? E se ela tem que gerar um campo saindo, tá? A gente já sabe, o sentido da corrente aqui, pela regra da mão direita, tem que ser o sentido, né, anti-horário, tá? Então, além disso, B1, o módulo de B1 tem que ser igual ao módulo de B2, né? Tá? O módulo de B1, como campo, é um campo, como 1 é um condutor retilíneo, então o campo vai ser μ e 1 sobre 2πd, né? Que eu estou chamando de R1, a distância entre o condutor 1 e o centro da circunferência. E B2 vai ser μ 2 sobre 2R2, onde R2 é o próprio raio do condutor circular, né? Então, aqui eu posso cortar μ por μ, posso cortar 2 por 2, então eu fico que μ1, que eu já sei quanto é, 62,8 sobre π vezes, quanto é que vale R1? É a distância entre o condutor 1 e o centro, né, do condutor circular. 2R, né? É dado pela figura, tá? Foi dado pela figura. E aqui vai ficar μ sobre R2, que é o próprio raio do condutor. Então eu posso cortar o raio pelo raio, vai ficar aqui no primeiro membro 62,8 dividido por
2π, né? 62,8 dividido por 2 vezes π. Mas qual é o valor de π? 3,14, né? Tá? 2 vezes 3,14 dá 6,28. 62,8 dividido por 6,28 é igual a 10. Então, para que o campo resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade de corrente que tem que passar pela espira circular, ou pelo condutor circular, tem que ser de 10 amperes, e essa corrente 2 deve ter o sentido, né, anti-horário. Se ela tivesse o sentido horário, o que é que iria acontecer, professor? Ora, então ela iria gerar um campo, né, também entrando, e o campo resultante não seria nulo, porque ali eu teria dois vetores com o mesmo sentido, né? O campo resultante seria a soma, e você não vai somar dois módulos e encontrar um valor nulo, né? Ok?